Que porra é essa, hein? Fazer um barco grande e encher com um zoológico ambulante? Pelo que eu soube, Deus vai dizimar a raça humana com um dilúvio. Todo mundo? E pelo que eu soube, na verdade, Deus não vai matar o povo inteiro. Não, nem pensar. Noé, lá em cima, a esposa dele, os filhos, as noras, todos vão ficar muito bem. Mas vão afogar todo o resto do povo? A criança não pode matar criança. Vamos falar sobre esse pequeno problema de religião hoje. Bem-vindos ao Grunge do RPG. Se você não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo. Se você me conhece, meu nome ainda é Luiz Eduardo. E o que eu vim falar hoje é sobre a questão de religião dentro dos jogos de RPG. Não é muito difícil hoje em dia de você falar sobre RPG nos últimos tempos com pessoas que estão nas mesas, porque na parte sobre religião, porque muitos deles são católicos ou ateus. Eu também conheço jogadores que são evangélicos. Mas e quando a mesa não é formada por pessoas da mesma religião? Deveria ser da mesma maneira, deveria ser simples, mas não é. Não porque há um preconceito nas pessoas, que pode existir, mas porque normalmente os jogos de RPG eles não preparam o narrador para tratar de uma maneira correta determinados aspectos de outras religiões. Por exemplo, nenhuma religião pode ser tratada como algo maligno. O uso daquela religião pode ser tratado como algo maligno. Eu vou utilizar um exemplo bem claro que me vem à cabeça. Aquele pastor evangélico que, ao invés... Olha só, já dando uma ideia do que poderia ser utilizado como vilão. Aquele pastor evangélico que, ao invés de querer o dinheiro, quer as almas, mas não de uma maneira boa. Saca? Isso é muito bacana para você colocar dentro da sua história. Ah, mas com isso você está sendo preconceituoso com a religião evangélica. Quantas vezes você vai ver por aí, e a própria White Wolf teve esses problemas, de pessoas o tempo todo colocando religiões como algo maligno. É que nem, por exemplo, quando a gente assiste Midsommar. Midsommar é um ótimo exemplo disso. Aquelas pessoas não são malignas. Aquilo é parte da tradição daquele povo. Se nós vemos aquilo como algo errado, é uma coisa. Mas aquelas pessoas só fizeram parte do ritual da vida deles. Se aquelas pessoas que vieram até o Midsommar estavam perturbadas perante eles, e é isso que dá você adentrar uma religião achando que é uma vibe bacana e tudo mais, e não respeitar os costumes daquele povo, ok? A mesma coisa acontece com relação ao pessoal que é evangélico nesse ponto. Muitas vezes há uma questão de muito desrespeito com o pessoal evangélico. Eu não vou tirar o meu da reta, eu sou católico, mas também existe muito desrespeito do pessoal católico com o pessoal da Umbanda, do Candomblé, budista. A minha mãe até hoje não entende muito bem como é que funciona o budismo, sendo que eu quase me converti para o budismo uma vez. Então, a gente tem que ter consciência de como que essas ideias de religião, elas são delicadas para se tratar, mas deveriam ser tratadas com um certo respeito, o mínimo que é necessário. Por exemplo, a gente chega
e fala sobre que o candomblé é maligno, que o umbanda é maligno. Por quê? Porque faz sacrifício de animais. O judaísmo também fazia, não sei se continua fazendo, né? Mas sacrificava animais para Deus. A única diferença deles é o orixá, os orixás, no caso, as entidades, seja lá como você queira chamar, mas é mais ou menos o mesmo raciocínio. Ah, mas existem vários deuses. O pessoal lá da Índia, os hindus, acreditam em vários deuses. Vishnu, Brahma, Ashura, sei lá. Eu falei agora uma coisa errada. E aí é que está um outro detalhe. Antes de você poder falar sobre determinado assunto, você tem que estudar sobre aquele assunto de maneira mais correta. A Ashura pode ser vista em alguns momentos como um ser maligno e às vezes pode ser visto como um ser benigno. Isso varia de quem está o adorando ou a quem está adorando o inimigo de Ashura. É muito complicado isso porque tanto nos jogos quanto no RPG em si, nas mídias em si, há um eurocentrismo das obras. Quer ter mais ou menos uma ideia? Essa piada que começa o vídeo, ela é comum porque o Neil Gaiman, ele gosta de dar umas alfinetadas na cultura pop norte-americana e inglesa também. Mas uma das coisas que sempre me deixava com muita raiva do sobrenatural é que em determinado ponto eles caçavam monstros. Monstros que podem vir de culturas, como as escandinavas, germânicas, celtas, e monstros que vêm das lendas urbanas, Blood Mary, e por aí vai. Falado isso, vamos lá agora com o meu raciocínio. O seriado começou a gerar uma questão de mundo que precisa ser salvo e tudo mais, a partir do momento em que começaram a introduzir a questão de anjos dentro da história e Deus. E isso foi muito, muito errado na minha humilde opinião, porque isso quebrou boa parte do raciocínio. Tava algo muito bacana e de repente ficou algo muito massivo, muito pop. E isso acaba com boa parte da história. Da mesma maneira que fizeram com o Lucifer, lá daquele seriado, ele ficou extremamente pop. E aquilo, mano, que horrível que foi. Bem, falado tudo isso, vamos só terminar isso aqui compreendendo alguns detalhes. Você não gosta de determinada religião, não a use em suas histórias. Você não conhece sobre determinada religião, estude sobre ela. Você acha legal, mas você não compreende muitas coisas, tente dar uma pesquisada melhor, veja alguns pontos sobre ela, costumes daquela religião. Hoje em dia tem internet aí para isso, mas sempre tomando o cuidado que religião deve ser respeitada independente de qual seja, ok? Bem, falado isso, eu termino por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo e até mais.